A paz do Senhor, meus irmãos. Eu quero tratar no dia de hoje sobre um tema muito importante e um tema também polêmico nos dias atuais. Esse tema tem sido motivo de comentários e críticas, mas o grande problema é que a Igreja de Cristo, ela tem de alguma forma perdido sua essência e o seu conceito sobre esse determinado assunto, que é o divórcio. O nosso tema hoje é divórcio. O divórcio é algo legalizado em nosso país, certo? E de alguma forma também legalizado dentro das nossas igrejas. Só que nós vamos avaliar esse tema à luz da Bíblia para tirar algumas dúvidas, esclarecer aqueles que estão sem entendimento e também trazer de volta a palavra de Deus esse assunto, tá certo? E eu quero começar esse assunto com vocês lendo um texto na palavra de Deus. Nós vamos nas referências bíblicas que nos trata do divórcio, nós vamos estar nesse momento meditando nelas. Primeiro, nós vamos para Deuteronômio capítulo 24, do versículo 1 ao 4. Deuteronômio capítulo 24, do versículo 1 ao 4. Vamos ver o que nos diz a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio ou carta de divórcio, em outras traduções, e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa for e se casar com outro homem, e este último homem a aborrecer também e lhe fizer carta de divórcio e der em sua mão e a despedir da sua casa, ou se esse último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Bom, o que entendemos aqui é que Moisés, ele de alguma forma permitiu aos judeus, aos israelitas da sua época, que se casasse com uma mulher e de repente se aborrecesse dela ou não gostasse dela, ou de alguma forma escrevia uma carta de divórcio, entregava na mão dela, mandava ela embora, ela ia despedida. Que barbárie, não? Ela ia embora, aí de repente ela estava livre. Mesmo assim, segundo Moisés, ela estava livre, poderia casar novamente. Aí ela casaria com outro. Se o outro também desse carta de divórcio, ela não poderia casar com o primeiro, voltar com o primeiro, porque seria adultério, uma abominação. Bom, mas o que eu trato aqui é o seguinte: é uma permissão que Moisés deu para o divórcio. Muitas pessoas se apegam nessa permissão. Só que nós vamos mais à frente, vamos chegar a uma conclusão sobre o divórcio. Mas agora nós vamos em Malaquias, no livro do profeta Malaquias, o capítulo de número 2 e versículo 14, que diz assim: E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. Versículo 15: E não fez ele somente um, sobejando-lhe, aliás, e não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito, e porque somente um, ele buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o divórcio,
Na minha Bíblia diz o repúdio, na sua talvez diga o divórcio. Aborrece o divórcio, e aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, que não sejas desleais. Está entendendo? Que não seja de alguma forma desleais. Enfadais ao Senhor com as vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que dizeis: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Isso aqui é interrogação. Vejamos bem, o profeta Malaquias já traz uma palavra de Deus dizendo que Deus abomina o divórcio. E observemos o seguinte: nesse texto, claro que esse texto é um texto que tem um significado espiritual e também um significado literal. Isso fala de casamento, tanto do homem para a mulher, como fala do casamento espiritual, que era sobre Deus e Israel, certo? E Deus está falando aqui de deslealdade do homem que casa e depois repudia sua mulher, sem motivo, sem causa, ele troca sua mulher. O mesmo Velho Testamento que Moisés permitiu da carta de divórcio, o profeta Malaquias está dizendo aqui que Deus diz assim: eu odeio o divórcio, eu não gosto da deslealdade. Se você for desleal à mulher que você casou, a mulher da sua mocidade, da sua juventude, certo? Eu não aceito isso. É Deus quem está dizendo. E o texto ainda fala de violência, das violências que eram encobertas dentro do casamento, certo? Deslealdade e violência. É bom entender que esse período aqui do Velho Testamento era um período machista, de muito machismo. O judaísmo não foi Deus que introduziu o machismo, certo? Mas os homens conseguiram, acredito por causa da cultura externa, o que estava à sua volta, os judeus se tornaram extremamente machistas. Os judeus discutiam entre si para ver se mulher tinha alma. Está entendendo? Eles chegavam a discutir isso. Tinha até adágio popular judaico que dizia assim: se um homem for apanhado após meio-dia conversando com a mulher, entendeu? Significa que ele está louco, está enlouquecido, alguma coisa assim. Bom, mas eu não estou tratando do machismo, eu só quero chegar no divórcio. Agora nós vamos para Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 19. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, capítulo 19, e vamos ver no versículo 7 a 10. Vamos ver o que é que diz aqui a palavra do Senhor em Mateus 19, 7 a 10. Está escrito aqui a palavra do Senhor da seguinte forma. Leiamos agora 19 e o versículo 7 diz assim: disseram-lhe eles: então, por que Moisés mandou da carta de divórcio e repudiá-la? Os fariseus agora estão questionando Jesus, colocando Jesus contra a parede, certo? E acusando Jesus de alguma forma de não estar seguindo o regulamento de Moisés. Repudiá-la. Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas no princípio não foi assim. O que acontece agora é o seguinte: Jesus, ele diz o seguinte: Moisés permitiu vocês dar à mulher carta de divórcio, mas no princípio não foi assim. Ou seja, Jesus está dizendo, é ilegal. Ele permitiu por causa da vossa rebeldia, por causa da vossa desobediência e por causa da própria fraqueza de Moisés. E agora eu lhe pergunto: vai ficar com Moisés ou com Jesus? Para você o que serve? Moisés apenas agiu segundo sua vontade, não foi um mandamento divino. Mas vamos ler o resto do versículo. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que é casar com a repudiada, também comete adultério. O que é que o texto quer dizer aqui? Jesus está dizendo o seguinte: há apenas uma saída, ou uma justificativa para o divórcio: o adultério, a traição. Se você for traído, certo, pela sua mulher, você tem a opção de perdoar ou deixar.
Agora, o machismo era tão grande que fala só do homem, mas os direitos são iguais aqui. Se o homem tem, a mulher tem também, de ser traída, se ela quiser poder deixar. É o que eu vejo, certo? Agora é o seguinte, ele diz aqui: porém, se não for por causa do adultério, ele casar com outro, ele comete adultério. E outra coisa, se ele casar com outra após ser traído, ele não comete adultério. Porém, a mulher que adulterou, casar com outro, comete adultério. Ou seja, quem casa com a mulher repudiada por motivo de adultério também comete adultério. Vejamos bem, mas vamos continuar lendo aqui ainda o versículo 10. Disseram-lhe seus discípulos: se é assim, e se essa é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ou seja, o machismo está aqui. Os próprios discípulos de Jesus dizem: se é assim, eu não tenho chance, só se ela me trair. Os discípulos de Jesus precisaram aprender de Jesus, certo? Então não convém casar. Então, bom, esse mais um texto. Você já está vendo que o divórcio não pode ser uma brincadeira como se está tratando aí. Hoje está uma bagunça, está uma baderna, certo? Vamos ler mais a Bíblia? Vamos para Marcos capítulo 10. Capítulo 10 de Marcos e o versículo de número 4. O que é que está escrito aqui? Está escrito o seguinte, ó: e eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Eles queriam dizer assim: nós estamos cobertos de razão. A gente casa, mas não gostou da mulher, teve uma discussão, problema temperamental, incompatibilidade de gênero. Escreve uma carta, dá na mão dela, manda ela embora. Era expulsa de casa. Já imaginou? Certo? E Jesus respondendo disse-lhe: pela dureza do vosso coração vos deixou Moisés este escrito, ou essa ordenança. Pela dureza. Ele não está dizendo Deus deixou, foi Moisés que deixou, certo? Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Versículo 7: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Versículo 9: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mais outro texto, Jesus falando: o divórcio é antibíblico, a não ser por causa do adultério, certo? Ou por causa do adultério. Vamos ler mais outro versículo? Você quer ler? Então vamos para Lucas capítulo 16 e o versículo 18. Lucas capítulo 16, versículo 18, que está escrito aqui o seguinte, ó. Olha só: qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera, e aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Bom, o versículo de Mateus explica mais claro: aquele que deixa sua mulher não ser por causa do adultério e casa com outra, adultera, e aquele que casar com a mulher que traiu o marido, adultera. Está entendendo? Bom, o que eu quero trazer nessa palavra para a igreja, para todos que estão ouvindo aí nas redes sociais, é que nós estamos vivendo um momento problemático. Nunca se falou em tanta separação, divórcio como hoje. Filhos sem pais, e pior, isso está acontecendo dentro da igreja. Pior ainda, no meio de pastores, certo? Grandes nomes. O cara some e volta com a mulher novinha do lado. Como é isso? Que evangelho é esse? Que cristianismo é esse que estamos vivendo? Virou bagunça, certo? Mas eu ainda vou ler com você outro versículo. E o outro versículo que eu vou ler agora, que é o último versículo, é em 1 Coríntios 7 e versículo 10. 1 Coríntios 7 e o versículo 10, que diz assim aqui a palavra do Senhor, e nós vamos meditar nela, tá certo? 1 Coríntios 7, 10 diz assim: todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Paulo faz questão de dizer: não eu, não opinião minha, mas o Senhor, que a mulher
não se aparte do marido, e vice-versa. Vice-versa. O machismo cultural ainda continua, e vice-versa. Olha só. E que o marido não deixe a mulher. Agora o versículo 11. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou se reconcilie com a mulher, e que o marido não deixe a mulher. Vice-versa, o marido também. Ele está dizendo o seguinte assim: se quiser se separar, sem ser por causa do adultério, fique solteiro. Não é por causa do adultério, não houve traição, não. Você pode separar, agora fique solteiro, certo? Então, você pode separar. Agora, só existe, na minha interpretação, só existe duas maneiras de casar após um divórcio. Uma, traição. Duas, abandono. A esposa não lhe traiu, mas lhe abandonou, foi embora e depois casou com outro. Ao casar com outro, ela consumou o que a Bíblia chama de adultério. Então você está livre para casar, entendeu? E vice-versa. Se sua mulher lhe abandonou o seu marido, você está livre. Porém, o que a gente não pode aceitar é essa palhaçada que está aí. Camarada olhou para a mulher, tem 3, 4 filhos com ela, não é mais a mesma mulher, o corpo mudou, já tem uma gordurinha e não tem dinheiro para fazer uma lipo, então ele olha para uma penetra que vem de lado e começa agora a dizer: eu quero outra. E agora ele vem assim e diz assim: eu não lhe amava, eu casei com você, mas não lhe amava, eu casei com você, mas não gostava de você. E é assim. Quem foi que lhe disse que amor se trata do que eu penso sobre mim ou do que eu sinto sobre mim? O amor se trata do outro. Amor, na verdade, é isso, é saber assim: ó, eu não estou bem, eu não estou feliz, mas eu vou lhe fazer feliz. Casamento é uma cumplicidade. Você não casa para buscar a sua felicidade, você casa para buscar a felicidade do outro. Você diz: eu vou lhe fazer feliz, e ela diz: vou lhe fazer feliz. E aí os dois são felizes. Quando você pensa em você, quando você pensa em suas paixões, você é egoísta. Há pouco tempo chegou um jovem na minha igreja dizendo: pastor, vou deixar a minha mulher, não gosto dela. Eu digo: assim virou brincadeira? E por que você casou com ela? Não, é porque eu não sabia e tal. E na verdade é o seguinte: ele já estava apaixonado por outra, com outra na mente. Ele agora vai repudiar sua mulher. Foi no cartório, pediu o divórcio, fez o divórcio, está disciplinado, que eu disciplinei ele. Tem que você está disciplinado. Você não tem motivo para abandonar sua esposa, você não tem nenhum motivo para deixar ela, certo? E você agora não tem como, aqui na igreja eu não vejo motivo de você ser um crente tomando Santa Ceia por enquanto. Mas ele se separou dela, porque ele não gostava mais. Ele não se importou se ela ia sofrer, se ela ia chorar, não se importou se ela gostava dele. E eu faço uma pergunta: o que é que me faz gostar de alguém? Um corpo de violão? Um bumbum bem desenhado? A cor, os cabelos, os olhos, os lábios? O que é que faz? As pessoas precisam saber diferenciar o que é amor e paixão. Diz que o amor é cego, não é não, cego é a paixão. Então, queridos irmãos, queridos amigos, eu quero alertar a igreja de Deus, você cristão, cuide da sua esposa, cuide do seu esposo. O divórcio não é um projeto de Deus. Deus permite o divórcio com uma válvula de escape, com uma saída no caso de traição e abandono. Eu ainda acrescento, porque se o apóstolo Paulo permitiu lá e disse o marido lhe deixar e tal, e a Bíblia também fala em separação, eu volto para Gênesis. Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Então, claro que uma pessoa divorciada, ela vai precisar de uma pessoa. O que você não pode é brincar com sua família, brincar com a palavra de Deus. E eu encerro dizendo aqui para você: Deus vai cobrar de você, Deus vai cobrar de você todas as atitudes de injustiça. Não brinque. Eu sou casado há 20 anos, tenho minha esposa, tenho 2 filhos, certo? Se eu for olhar para minha esposa hoje, não é a mesma que eu casei, em sentido de corpo, e eu vou trocá-la porque pintou a mais bonita na esquina, eu me apaixonei. Onde está o texto da Bíblia que nós precisamos resistir às paixões carnais? Querido, querida, oremos pela igreja, sigamos a Jesus. O divórcio é pecado,
não é permitido, a não ser por causa de adultério, e eu ainda vou um pouquinho além, e abandono, porque o abandono se resulta em uma traição e um adultério. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família.